Olá, meus amiguinhos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para deixar uma mensagem para vocês, semanal. E hoje a nossa mensagem vai ser sobre o culto no lar, o evangelho no lar. Então, antes disso, nós gostaríamos de fazer a nossa prece, como de costume, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir a Ele toda proteção, toda paz, toda tranquilidade, para que Ele possa sempre estar ao nosso lado, nos intuindo, nos mostrando o caminho do bem, nos dando orientações com muita tolerância, paciência, para que possamos procurar acertar mais, aprender com os nossos erros, nossos deslizes. Enfim, Pai, nos ampara, tenha misericórdia da nossa vida, esteja sempre na nossa casa, com os nossos familiares, nos dando proteção e amparo espiritual. Obrigada por tudo, que o Senhor possa estar na nossa vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Pai amado, querido. Meus amigos, essa aula de hoje ela foi desenvolvida por mim e pela Rita. Então, gostaríamos que vocês observassem que nós já falamos sobre o culto no lar, né? Algumas vezes. E é importante a gente sempre estar voltando nesse tema, porque por mais que a gente saiba da importância do culto no lar, às vezes a gente ainda não tem aquele compromisso, né? Então a gente precisa fazer esse compromisso. Como tudo na vida, como o nosso compromisso de ir para a escola, nós não temos que ir, a gente não tem um horário, não tem o lugar certo. Hoje a gente está com aula online, ok, mas o lugar certo é na frente do telefone, do computador, no horário tal, né, todos os dias. Então o culto no lar tem algumas regrinhas, mas são regrinhas simples e básicas que todo mundo tem condição de cumpri-las, né? Então nós vamos hoje fazer um passo a passo dessas regrinhas, reafirmar essas regrinhas, porque nós já conhecemos, nós já sabemos, né, que como que faz, como que procede, mas não custa nada a gente refletir de novo sobre isso, né? Pra gente entender melhor, vamos começar lá do início, né? O culto no lar, o evangelho no lar, é uma reunião semanal destinada para a reflexão da família acerca de ensinamentos do Mestre Jesus. Então, a gente vai reunir ali semanalmente, uma vez por semana. Se sentirem a necessidade, pode fazer mais de uma vez, não tem problema nenhum, né? Quanto mais, melhor. Então, ali nós vamos conversar, discutir o evangelho entre família, pode convidar um vizinho, um amigo, um primo, se tiver em casa, um coleguinha, não tem problema, tá? Quem tiver naquele momento, às vezes chegou uma visita bem na hora do culto no lar, convida a visita para fazer o culto, tá? Então, pra gente entender melhor, né, a gente precisa saber a finalidade do evangelho no lar. Para que serve, né? Então, vamos lá, vamos entender. Então, a finalidade do evangelho no lar é estudar o evangelho de Jesus, que possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral, né? Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. E também orar pelo momento de paz que o evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada uma vivência tranquila e equilibrada. Então, meus amigos, a finalidade, a primeira coisa é a gente estudar o evangelho, aprender os ensinamentos de Jesus. Então, cada vez que a gente faz o culto no lar e a gente abre o evangelho, está sendo passada uma mensagem. E naquele momento a gente vai discutir aquela mensagem, vai conversar entre
os presentes naquele momento, né? E aí cada um vai colocar o seu ponto de vista, ou às vezes lembra de uma história, conta aquela história, aconteceu comigo mais ou menos semelhante, conta aquilo. Então é um momento de reflexão. Depois que leu a passagem, depois que trouxe o ensinamento básico, aí a gente vai discorrer em cima daquela mensagem. Cada um fala o que sentia vontade. Não é obrigado a falar, mas é importante que escuta e assimila aquilo que foi falado, tá bom? E outra coisa também é reunir a família. É um momento que todos estão ali naquele momento especificamente para aquilo. Que aquele momento é um momento mais profundo, é um momento espiritual da gente trazer boas energias para nossa casa e com a participação de todos. Agora, se tem um ou outro que não quer participar, não tá à vontade, não tem interesse, não tem problema, a gente não tem que obrigar as pessoas a participar. É importante porque é uma energia única que está circulando naquele lar e que a gente está buscando fortalecer, né? Mas se naquele momento, naquele dia, aquela pessoa não tá legal, tem que resolver um problema, ou saiu, não tá em casa naquele horário, não tem problema. Tem que ficar agoniado, preocupado, nervoso, se algum momento não deu para fazer, tá? Acontecem imprevistos. A gente tem o compromisso, a gente precisa saber do dia e da hora do nosso compromisso e fazer de tudo para estar ali no dia e na hora, ok? E orar pelo momento de paz. É um momento que a gente precisa realmente buscar as nossas energias e fortalecer esse momento, porque estamos passando por momentos, todo mundo tem seus altos e baixos, então nós precisamos fortalecer essa nossa energia, né? Então, por que não unir a família toda nesse objetivo? Né? Vamos pensar sobre isso? Então, dando sequência, nós sabemos que a finalidade do evangelho também é higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem, né? Eles estão ali naquele momento, então se nós preparamos o ambiente, vai ser muito mais fácil eles deixarem os fluidos positivos, as energias positivas na nossa casa, né? Facilitar o lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Então, pessoal, naquele momento de união, de oração, além da gente estar reunindo as nossas forças, a gente pode lembrar e deve lembrar das dificuldades espirituais, materiais, às vezes alguma doença na família, às vezes uma dificuldade que está passando naquele momento. Vamos intuir, vamos pensar, vamos mentalizar aquilo e pedir a Deus forças necessárias para conseguir passar por aquele momento, reunir as nossas energias, as mais profundas, para que consigamos passar por aquele momento de dificuldade, né? A gente faz isso intimamente, mas quando a gente está reunido entre família, com um pensamento único, a força é muito maior, né? Então, nós vamos também elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. O padrão vibratório, gente, é importantíssimo, porque quando o nosso padrão vibratório está elevado, nós estamos plenos, estamos equilibrados, mas a gente não consegue ficar assim o tempo todo, né? Não tem momentos que de repente a gente abaixa o nosso padrão vibratório e fica nervoso, fica com raiva, fica intolerante, briga com um, briga com outro. Isso quer dizer que a nossa vibração está baixa. Então, quando nós temos o costume de fazer o culto no lar, isso ajuda com que o nosso padrão vibratório seja mais constante, ele fica mais alinhado, ele fica mais equilibrado, né? É claro que temos nossos altos e baixos,
Mas com a frequência do culto no lar, a tendência é sempre a gente lembrar dos ensinamentos de Jesus e falar, opa, isso não é certo, eu não posso fazer isso, porque eu lembro que Jesus aconselhou a gente a não ficar intolerante, a ter calma e paciência e por aí vai. A gente sempre vai estar relembrando daquilo que foi falado no culto, né? Porque fica guardado no nosso subconsciente. Então, por isso que é importante fazer o culto e tornar o evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Não foi isso que Jesus falou quando ele veio aqui na terra? Ide e pregai o evangelho. Vai, conta para as pessoas o que eu deixei escrito. Mostra para as pessoas o que eu fiz aqui na terra, o que eu falei, os meus exemplos. Então é isso que acontece. Quando a gente lê, tem o hábito de ler o evangelho, nós aprendemos como que foi a vida de Jesus, os exemplos que ele nos deixou, né? Então ele pede para a gente ir e contar para as pessoas esses exemplos. Numa conversa, estamos ali conversando, aí de repente você lembra de um ensinamento de moral de Jesus, aí aquela pessoa contou uma história que ela brigou, que ela ficou nervosa, aí você lembra do culto do lar, fala assim, mas Jesus falou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Então você está ensinando para outra pessoa uma coisa que você já aprendeu. E são com esses ensinamentos, com a leitura diária do evangelho que a gente aprende, tá certo? E propiciar os participantes a colocar em prática no dia a dia os ensinamentos assimilados. Então, meus amigos, vamos lá. Como nós já entendemos a importância de fazer o evangelho, agora nós vamos ver como que se faz o evangelho na prática, tá? Então, para estudarmos o evangelho, podemos reunir a família e fazer o evangelho no lar. Então, nós vamos estudar o evangelho com a nossa família. Devemos marcar um horário na semana e convidar a família a estudar e trocar ideias juntas. Ter a duração de aproximadamente de 20 a 30 minutos. Então, a primeira coisa é entrar num consenso. Reúne a família e fala assim, que dia que é bom para você? Que dia que é bom para você? Que dia que é bom para você? Faz esse bom senso entre todos, marca um dia que é legal para todo mundo, né? Que não tem compromisso com a escola, com o trabalho, um horário que vai dar certo para todo mundo e fica marcado aquilo. Aqui na minha casa, eu tenho o hábito de colocar para despertar no telefone. No dia, todos os dias que eu faço na segunda-feira às 9 horas, 21 horas. Então, eu coloco o telefone para despertar 8h45. Então, quando ele desperta, já é um sinal que todo mundo já sabe que tem que ir para a mesa, organizar a mesa, colocar os livros, colocar água e preparar o ambiente. Então, é uma forma da gente não esquecer, é fazer esses lembretes na agenda, no telefone, né? Porque a gente anda numa vida tão corrida, tantos compromissos, né? De escola, de trabalho, de tudo, que quando vê, já passou do dia, já passou da hora, né? E os nossos amigos, os nossos irmãos espirituais, eles vão ao nosso encontro no dia e na hora que a gente marca. Então, por isso que a gente tem que ter o compromisso e a responsabilidade de ser sempre naquele dia e naquela hora. É como se você tivesse marcado uma consulta com o seu médico, ele vai estar te esperando, você vai e se consulta, né? Acontece a mesma coisa com a espiritualidade. Ela vem no dia e no horário marcado para nossa casa, nos ajudar a fazer esse compromisso, a desenvolver o culto no lar, né? Porque nós temos o amparo da espiritualidade amiga. Esse é o livrinho dos espíritos, vai ficar invertido, né? A imagem. E esse aqui é o evangelinho, tá? São os dois livros que podem auxiliar vocês, que são com uma linguagem mais compreensível em crianças e pré-adolescentes e adolescentes, tá? É uma dica de leitura na hora do evangelho.
Ainda como fazer o Evangelho no lar, né? Então, iniciamos o Evangelho no lar com uma prece simples, espontânea e do coração. Depois lemos um trecho escolhido ou aberto ao acaso do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vocês vão escolher se querem ler na sequência ou se preferem abrir ao acaso. Após a leitura, conversamos e cada pessoa diz o que entendeu ou qual a mensagem do texto, né? Cada um vai falar aquilo que entendeu. Ah, eu achei legal, eu achei interessante. Você entendeu? Não, não entendi. Vamos procurar entender? Vamos ler de novo essa parte para a gente entender melhor? Sem problema, tá? Evitar, gente, discórdia ou cobrança de atitude dos familiares. Não é a hora o culto de você lembrar o outro que ele fez ou deixou de fazer uma coisa, ou que ele falou ou deixou de falar uma coisa. Não é a hora de cobrar, não é a hora de apontar o dedo e falar que ele errou ou acertou. Cada um vai entender a mensagem, cada um vai saber que aquela mensagem serviu para ele igual uma luva, entenderam? Então não precisa da gente apontar e falar, você precisava ouvir isso, você lembra o que você fez semana passada? Não precisa, tá bom? Então a gente faz esse combinado. O próximo passo, meus amigos, é fazer as vibrações. A vibração é um momento quando mandamos bons pensamentos para outras pessoas. Podemos vibrar pelos familiares, pelos amigos, pelos doentes, pela paz no mundo e por todas as pessoas que achamos que precisam de bons pensamentos. Também podemos mandar boas vibrações para as pessoas, para que as pessoas não briguem, não maltratem as crianças e os animais, que tenham emprego e saúde. Então, gente, é um momento da gente lembrar dos problemas que está acontecendo no geral, não só dentro da nossa casa. Nós podemos rezar a favor do mundo, das pessoas, dos asilos, dos hospitais, das creches, dos presídios, né? Nós podemos lembrar dos mais necessitados nas ruas, no frio, sem uma casa, sem uma família. É a hora da gente mandar essas vibrações para essas pessoas. É hora da gente confraternizar o nosso pensamento, as nossas vibrações. Porque quando mentalizamos, gente, uma coisa boa, isso vira ondas, isso vai em favor, né? A nossa casa, naquele momento, ela está sendo iluminada pela espiritualidade, porque nós estamos ali rogando a Deus, unidos em um só pensamento. Então, naquele momento, a luz, ela atinge várias outras casas dos nossos vizinhos. Essa luz é tão grande que ela vai em benefício a várias pessoas. Então, pensa se todo mundo fizesse o culto no lar. Não ia ser só luz, né? Não ia ser maravilhoso? Então, veja a importância do culto no lar. Junto a essas vibrações, nós podemos solicitar a magnetização da água. É a fluidificação da água. Tomamos a água como se fosse um remédio individual para curar nossas imperfeições e inclinações para o mal, né? Então, nós colocamos um jarro de água, cada um vai tomar água. No momento do culto, naturalmente, a água é fluidificada. E na hora que a gente toma essa água, a gente pensa que ali tem um remedinho que cada um precisa. E para terminar, é como encerrar esse culto no lar, é como se fosse o início. Faz uma prece de encerramento, de agradecimento e de louvor a Deus. E agradecendo pela oportunidade e pela presença dos amigos. Lembra da passagem que fala em Mateus, capítulo 18, versículo 20? Onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome,
eu com elas estarei. Então, meus amigos, Jesus, ele está esperando esse convite. Ele espera o convite para entrar na sua casa. Mas ele precisa ser convidado. E vocês é que têm esse poder de abrir a porta da casa de vocês. Então, abrem a porta. Convide Jesus para entrar e ali permanecer. Fazer a sua morada, tá? Reúne com a sua família, faça o culto no lar. E chama Jesus para sempre estar ali dentro. Então, meus amigos, lembrando de tudo aquilo que foi dito, tem uma mensagem que se evangelize, coopere com Jesus e com certeza teremos um mundo melhor. O que é se evangelizar? É ler e entender o evangelho, agir e praticar. Então, tem uma passagem de Joana de Ângeles que eu acho que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco, que eu acho importante ler para vocês. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na sua casa. Prepara a mesa, coloca a água, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e saúde, e a saúde derrama vinho de paz para todos. Perceberam como que é profundo, como que é importante? Então, a mensagem que eu deixo para vocês é essa, de Joana de Ângeles. Vamos reservar um dia na semana para convidar Jesus para pernoitar na nossa casa. E se mantermos em oração, ele vai demorar mais lá na nossa casa. Ele não vai sair. Então, eu desejo isso para vocês. Que Jesus more e faça a sua moradia na casa de vocês, através do culto no lar, do evangelho, das preces, das orações, tá? Eu quero mostrar para vocês um desenho que esquematiza como que funciona o culto no lar. Deixa eu mostrar. Olha só. Aqui nós temos uma casa. As pessoas que estão sentadas na cadeira são os integrantes da casa, tá? E o papai e a mamãe estão em pé. São os bonequinhos desenhadinhos. Os outros bonequinhos que são meio tortinhos são os nossos amigos espirituais, tá? Então vamos entender. Vamos começar aqui de cima, ó. Vibrações existentes no lar onde há bênçãos de prece. É aonde está entrando as energias positivas. Tá vendo que tem os raiozinhos entrando na nossa casa, os raios amarelos? Então, tem o relógio mostrando que às 8 horas os nossos amigos vão chegar e vai conduzir essa reunião conosco, tá? Então, continuando aqui do lado direito. Espíritos perturbadores que são trazidos para receber esclarecimentos e serem despertados. Esse conjunto amarelo. Ali são irmãozinhos que precisam de ouvir, tanto quanto nós, aquela mensagem no plano espiritual. Então, os nossos amigos espirituais levam aqueles irmãozinhos, eles ouvem a mensagem também e são resgatados para um tratamento espiritual no plano superior, né? Então, eles são beneficiados junto conosco através da nossa oração. Olha só, a corrente, como que é importante. Estamos auxiliando a espiritualidade inferior, que necessita naquele momento de amparo, e que a espiritualidade maior encontrou no nosso lar força de oração para levar esses irmãos lá e serem amparados. Então, aqui no terceiro quadradinho,
O Espírito ajuda na explicação evangélica através da inspiração. Então, o nosso irmãozinho está sentado na cadeira, o Espírito Superior está ali intuindo o nosso irmão, ele está ajudando essa reflexão, ele está abrindo a nossa mente para que possamos ter uma reflexão maior e discorrer sobre o assunto com mais certeza, com mais segurança. E, seguindo no quarto quadradinho, o espírito magnetizando a água com fluidos salutares. Então, aqui, ó, bem no nosso copo de água, tem um irmão com a mão jogando fluidos salutares, que são fluidos de saúde, de boas energias. Então, por isso que eu falei que a água serve de remédio, porque tem um irmãozinho que ele é responsável para magnetizar essa água. Do outro lado, no primeiro quadradinho, o mentor espiritual no aberturar do evangelho. Então, ali, o mentor, ele está conscientizando o nosso irmão na hora de fazer a prece, na hora de abrir o evangelho e de sair a mensagem que mais todo mundo precisa naquele momento, tá? E aqui é uma entidade embaixo, é uma entidade ignorante, fugindo ante o contato com as vibrações positivas. Aquele irmãozinho ainda está resistente, ele não quer ouvir, mas ele está quase chegando lá. Devagar ele vai sendo convencido e vai ser resgatado e vai ser amparado. Então, meus amigos, com essa imagem a gente consegue ver como que é importante a nossa prece. Façamos a nossa parte, que Jesus nos ajudará. Um beijo para vocês, com muita saudade e amor no coração. Vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece final, pedir a Deus para abrir o nosso coração, para que possamos realmente nos encontrar com Ele definitivamente todas as vezes que nos reunirmos na nossa casa. Que Ele possa fazer desse momento mais presente, mais vivo, mais forte, para que Ele possa nos dar essa fortaleza, possa fortalecer as nossas forças espirituais, que tenhamos sempre em mente que Ele está do nosso lado, nos ajudando e nos amparando. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Maria Santíssima, obrigado, bons amigos, por estar sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos livrando do mal e nos dando a oportunidade de fazer de novo e acertar e aprender com os erros. Que assim seja, meu Pai, nos ampare e nos abençoe hoje, agora e sempre. Um beijo e até a próxima semana.